E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. E eu sou o Yuri. Sejam muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas de Natal. É isso aí, Feliz Natal, né? Adiantado. Feliz Natal, pessoal, tudo de bom, que Deus abençoe sempre vocês. Esse ano foi um ano muito louco, né? Com muitos desafios, triste, mas também de muito aprendizado. E a gente tem que ver, né, o quanto a gente é feliz por estar vivo, por quanto a gente é feliz e grato por ter saúde e estarmos aqui, né? Muitas famílias hoje estão tristes porque perderam pessoas queridas, e nossa solidariedade às famílias que perderam pessoas queridas. Que essa data sirva para a gente aprender a refletir e agradecer mais do que pedir, né? Esse é o Natal, aquele que a gente... Natal, a virada de ano, que a gente tem que simplesmente parar, agradecer, né? Refletir tudo que aconteceu e aprender de alguma forma com tudo isso. Exatamente. Né? Pra gente seguir a vida aí, enfim, que dê tudo certo no próximo ano, que as coisas sejam melhores e que tudo volte ao normal, né? Amém. Isso aí. Então vamos dar início ao Perguntas e Respostas de hoje. Vamos lá, Yuri. A primeira pergunta é do Leonardo e ele diz assim: para que serve o modo multi? O modo multi, ele vai fazer vários disparos no mesmo clique, né? Então vamos supor que eu estou fazendo uma fotografia lá de estúdio e eu quero pegar um movimento de vamos supor, um tenista, né? Um tenista em um estúdio fazendo ele dar uma raquetada, né? Aquele movimento da raquetada, eu dou um clique, né? Um clique e ele vai disparar o flash várias vezes, né? Então, cada disparo que o flash dá, ele congela o movimento. Por que estúdio, né? Porque o que vai congelar ali o movimento vai ser o flash. Então pode ser uma fotografia em longa exposição que não vai tremer, se não tiver nenhuma outra luz influenciando que não seja do flash, tá? Então o modo multi serve dessa forma, para a gente clicar e ele disparar o flash várias vezes. Aí a gente tem as configurações, né? De quantas vezes esse flash vai disparar, para fazer várias repetições ali do flash disparando no mesmo clique. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Também é uma pergunta do Leonardo. E ele diz assim: qual a melhor forma de se usar uma sombrinha pequena em ensaio externo e interno? Vamos lá. Uma sombrinha difusora, né? Uma sombrinha difusora. A gente tem que partir do pressuposto que eu estou fotografando com um modificador de luz que espalha a luz para tudo que é lado. Né? Então a gente tem que aproveitar as vantagens e entender as desvantagens de se fotografar com uma sombrinha difusora, dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos para a parte interna. Para a parte interna, que vai ser, acredito que vai ser a maior dificuldade para te ter o controle absoluto dessa tua iluminação, tá? Então, porque ela vai espalhar luz para tudo que é lado. No externo, espalhar luz para tudo que é lado, eu só vejo como um lado positivo. Mas no interno, tem paredes e cores diferentes de objetos que podem refletir na tua fotografia também, né? Fazendo que tu perca o controle dessa tua luz que tu tá mandando. Às vezes tu tá mandando uma luz lá direcional para tua modelo e essa luz está rebatendo para tudo que é lado e não está trazendo o efeito que tu quer na tua fotografia. Então a dica que eu dou para ambientes internos é: fotografe muito próximo, porque se eu aproximar bem a minha sombrinha da minha modelo, o que vai acontecer? Eu não vou deixar com que espalhe muita luz, né? Eu vou concentrar essa luz. Quanto mais longe eu afastar, mais a luz caminha para os lados, né? Então, quanto mais próximo eu estiver fotografando, menos vai espalhar a luz e mais controle eu vou ter, tá? Busca também bloquear a luz, se houver a possibilidade. Como assim bloquear a luz? No estúdio se fala bandeirar, né? Que é colocar objetos, no estúdio utiliza uma placa ou de FOAM ou placa de MDF, que pintada de preto, para ir essa iluminação ir reta só para modelo, e no preto a luz não rebate, né? Não tem aquela volta daquela luz, como se eu estiver fotografando com um rebatedor branco, volta muita luz, né? Então, quando eu estou bloqueando ali, mando aquela minha luz, e eu quero só bloquear, eu concentro a direção da luz, fazendo com que eu tenha mais controle de iluminação, tá? Então, fotografando interno, aproxima bem essa tua sombrinha aí, eu tenho certeza que tu vai acertar. A direção da luz é extremamente importante, tá? Porque não adianta eu fotografar muito próximo e fotografar com a minha luz totalmente lateral,
virado ao lado oposto do encaixe do rosto da modelo, né? Que aí eu vou gerar várias sombras indesejáveis. Então, cuida da direção da luz, faz vários testes aí em relação à direção da luz, tá? Não existe uma receita de bolo para direção da luz, porque cada situação de iluminação, de fotografia e de efeito que a gente queira causar com a luz, ela exige um tipo de direção da luz, distância também, tá? Mas em relação à distância, isso vai te ajudar muito para ter mais controle da luz fotografando interno, tá? Já fotografando externo, uma sombrinha pequena. Como assim uma sombrinha pequena? Uma sombrinha tamanho normal, né? Aquela padrão. Um ótimo recurso para fotografar externo. É legal que espalha bastante luz para tudo que é lado, né? Porque aí a gente consegue iluminar bem, seja meio corpo ou corpo inteiro. Porém aí a gente tem que tomar um cuidado do corpo inteiro, porque a gente precisa direcionar a luz que mande de forma uniforme, se a gente quiser fotografar do corpo inteiro, né? Existe também aquela questão da gente fotografar o corpo inteiro e querer a iluminação só em uma área concentrada da imagem. Vamos supor uma gestante. Qual é a parte mais importante do corpo de uma gestante? A barriga. A barriga, e então. O rosto, né? A barriga, isso, exatamente. Barriga e rosto. Então a gente concentra a luz ali, né? Se eu quiser iluminar o corpo inteiro, eu preciso afastar, aí de forma contrária ao que eu falei na parte interna, eu preciso afastar, porque aí eu preciso que a luz caminhe mais, espalhe mais, para que ilumine maior parte do corpo. Porém, quando a gente afasta a luz, a gente tem uma luz um pouco mais dura, né? E quando a gente tem uma luz um pouco mais dura, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, tá? Número 1, é a intensidade da luz, né? Não em relação à luz dura, mas a distância, tá? Tu afastou, tu vai perder a intensidade, tá? Tu vai ter que aumentar. Exatamente. Né? Vou ter que aumentar a carga do flash. E número 2, que é como essa luz ela tá indo dura, ela vai gerar uma sombra dura também. Então, se ela tem uma sombra dura, se eu erro um pouquinho a direção dessa luz, aquela sombrinha dura um pouquinho errada de forma que venha a não agregar na tua fotografia, pode muitas vezes estragar a tua foto, né? Até no olho, uma sombra errada no olho, até às vezes quando manda a luz muito de cima, gera aquela luz de pano, então a pessoa fica com o olho preto, né? Ou dá a sombra dos cílios muito dura aqui, aí vem que aquela coisa estranha no rosto, né? Então a direção da luz é extremamente importante e a distância também, tá bom? Muito bem. Mas tu consegue fotografar tranquilamente, cuidando essa questão da distância e direção da luz, consegue tranquilamente fazer fotos lindas com a sombrinha. Inclusive, vou colocar aqui algumas fotinhos feitas pelo Yuri, tá? Algumas fotos feitas pelo Yuri dentro do curso do Poder do Flash, que foram feitas com sombrinha, Só tá? com a sombrinha. Sombrinha realmente é um modificador de luz muito legal e barato, e dá pra fazer foto linda com ela. Exatamente. Inclusive eu aconselho, né? Eu encorajo que as pessoas que têm aquele medo de sair começando a fotografar com flash, eu encorajo que comecem sim com uma sombrinha difusora e já vai perceber uma grande diferença nas fotografias com flash utilizando a sombrinha. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Bora lá. Essa é uma pergunta do Chaves e ele diz assim: o quão importante e diferenciado pode ser o uso do flash para a fotografia de vida selvagem de ave? Eita, essa pergunta me pegou. Então, eu posso opinar sobre o que eu conheço, né? Então, eu não conheço esse estilo de fotografia que ele está sugerindo ali. Acredito que vai realmente ser um diferencial. Eu conheço o trabalho de alguns fotógrafos, como o Araquém Alcântara, né? Que é um baita fotógrafo, fotógrafo de natureza e fotógrafo brasileiro, e tem um trabalho lindo. E acredito que ele não usa flash nesses trabalhos dele, né? Porque o flash, pelo menos para mim, eu tenho como controlar tudo ali que está na minha frente, né? Toda aquela questão da luz, como a luz vai entrar. E quando a gente está fotografando uma cena que a gente não tem controle nenhum, é muito difícil que a gente consiga trazer o flash para nos agregar nesse tipo de situação, tá? Então, deve ser um diferencial, com certeza vai ser um diferencial, mas também um grande desafio fotografar com flash nesse tipo de situação. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta de Josian Paulino.
E diz assim: eu consigo controlar 2 flashes pelo rádio embutido da câmera ou precisarei de um rádio? Se a tua câmera conversa, vamos supor, tem lá uma câmera da Canon que ela tenha o sistema de rádios, né, que controle os flashes da Canon, da linha Canon. Eu consigo sim ajustar ali somente pela câmera, né, ajustar os grupos em diferentes cargas, em diferentes modos também, tá? Se esses flashes trabalharem no mesmo sistema, tá? Caso contrário, não. Então vamos supor, tu tenha da Canon ou da Nikon, flash que dispara um flash, vai disparar 2, 3, 4, vários flashes também, tá bom? Se tiverem todos no mesmo sistema de flash. Vale lembrar que geralmente aquele sistema da câmera, ele não é rádio, tá? Ele não é um sistema rádio, ele é um sistema master slave, ele é um sistema de fotocélula, né? Mas não com rádio, não pelo menos nas câmeras que eu conheço, ele dispara de forma diferente, né? Ele faz aquele disparo de forma diferente. Como assim? O rádio, se eu estiver fotografando aqui e entre mim e a modelo tiver alguma coisa barrando, tiver uma parede, se eu tiver realmente muito, já se eu estiver fotografando com fotocélula, isso não vai acontecer. O rádio, o flash que vai receber essa luz ali, essa informação para disparar, ele precisa estar visível, né? Então geralmente vem com o flashzinho ali que está na câmera, aquele flash pop-up que vai disparar o outro flash que está sendo escravo. Então, essa é a desvantagem de usar dessa forma. Então, o que eu aconselho? Independente se tu fotografa, se a tua câmera dispara ou não esses flashes, eu aconselho já a comprar um rádio flash, porque tu vai ter um controle muito maior sobre a tua iluminação e não vai ter que ficar se preocupando para se um flash está enxergando a luz do outro para que faça com que um dispare o outro, né? Então, compra um rádio aí, tu não vai se preocupar com isso. E tem várias opções de rádio flashes aí no mercado, de modelos baratos, intermediários e até os rádio flashes muito tops, né? Então, aconselho a comprar de entrada, para te já aprender a fotografar com rádio, pegar o jeito, né, de fotografar com rádio. E o rádio é muito legal, a gente tem rádios aí que tem opção para a gente ajustar a própria carga ali no próprio rádio, ou se não, tu ajusta pela câmera a carga, né? Isso é uma mão na roda para quando a gente está fotografando com flash fora da câmera. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta, é uma pergunta do Josmar, e ele diz assim: tem um flash 580 EX Canon. Tu tinha esse, né? Sim, sim. Uhum. Eu tenho esse flash. Tem. Uhum. Que tamanho de modificador posso usar nele? Olha, muito, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Por quê? Existe um limite, mas não existe regra, tá? Como assim? Por que limite de tamanho de modificador de luz? Quando a gente está fotografando com modificadores de luz enormes, né? O que acontece? Eu preciso de uma fonte de luz muito potente para iluminar toda aquela... para esse flash dar conta de rebater toda aquela iluminação, ser quebrado no difusor e ainda iluminar minha cena, né? Então, esse é o grande... esse é um grande... uma grande pedra no sapato de quem tem flashes não tão potentes. Mas eu já me vi nesse tipo de situação, né? Que eu vi que eu precisava fotografar com modificadores maiores de luz e eu não queria investir em outros flashes. Então, o que eu fiz? Eu fotografei com um flash muito próximo do que eu estava fotografando. Eu aprendi a fotografar dessa forma e isso me trouxe muitos benefícios, tá? Por quê? Porque eu resolvi meu problema de intensidade, tá? Então, se eu estou fotografando, eu com 580x, eu usava um modificador da Mako de 150 centímetros, um octabox de 150 centímetros. Tem noção que um octabox de 150 centímetros é muito grande. E quando eu fui comprar esse modificador de luz, me perguntaram que flash que eu tinha, se o meu flash ia dar conta. Aí eu respondi que eu ia usar um 580 da Canon. Aí me falaram que não era para eu comprar. Tipo, querido! Querido, com flash com 580, querer um octabox 150, sim, eu sou teimoso.
e não existe desculpa. Quem quer dá um jeito, né? Então, eu precisava de um modificador de luz muito grande e eu tinha o flash 580. Eu comprei ele da mesma forma e fiz fotos lindas com ele com o meu flash 580. Porém, eu vi uma dificuldade ali que era a intensidade da luz, que eu já imaginei que eu teria essa dificuldade, né? Então, o que? Muitas vezes no flash, nesse modificador de luz, tem dois difusores, né? Tem o difusor do meio e o difusor da frente. Então, algumas situações eu tirava o difusor do meio, que aí eu já ganhava um pouco mais de intensidade, tá? Mas na maioria das vezes, o que funcionava já de cara era a questão da distância que eu fotografava o modificador de luz para modelo. Então, eu aproximava muito, mas muito mesmo, e sempre jogando em carga máxima, né? Porque, afinal de contas, eu estava com um modificador de luz enorme. Então, carga máxima para fotografar com esse modificador de luz e muito próximo. Aí a gente tem aquela questão, meu Deus, mas daí muito próximo o assistente vai aparecer. Aí tem aquela velha truquezinho lá que eu já cansei de explicar aqui, de tirar o assistente. Faz duas fotos, uma aparecendo o assistente e outra tira o assistente e repete a foto, aí depois tu junta. Tu vai ter a tua luz linda para tua modelo ou para o que tu estiver fotografando, né? Muito próxima essa luz. Tu vai ganhar intensidade de luz. Tu vai ter uma luz extremamente suave, porque o modificador de luz enorme do lado da tua modelo vai ser uma fonte de luz enorme, então tu vai ter uma luz extremamente suave. Tu vai ter um cat light lindo nos olhos. O cat light é aquela luzinha que aparece nos olhos, né? A luz refletida do teu modificador de luz. Então, aquilo lá, quando é bem grande, traz um aspecto bem legal para a fotografia, traz um efeito bem interessante. E também tu vai ter... Acho que é isso aí. Vai ter muita coisa. Tá, mas para aí. Vamos entrar aqui numa exceção. Óbvio que não vai dar para fazer tudo isso abaixo de um sol do meio-dia. Isso aí não existe milagre, né? Não existe milagre. Eu costumo fotografar, até hoje que eu tenho flashes potentes, eu costumo fotografar, extrair o máximo de fotografias com flash, já quando a luz já não está tão intensa. Porque aí eu não preciso estar brigando com o sol, eu não preciso estar querendo competir a intensidade da minha luz com a intensidade de luz que o sol manda para o fundo. Da luz ambiente. Da luz ambiente, exatamente. Então, eu consigo fotografar com esse modificador de luz, com esse flash e fazer uma fotografia linda em qualquer lugar. Porém, e não em qualquer horário. Né? Então, eu opto por horários que a luz não esteja tão intensa e aí eu resolvo minha fotografia da mesma forma. Tenho meu fundinho ou equilibrado ou subexposto lá e tenho minha luz linda para minha modelo com o meu flash dando conta de iluminar. Muito bem, então um de 150 ele pode comprar um de 80 até um de 150. Exatamente. O gosto dele, o que ele quiser. Isso, exatamente. Tu tem que analisar qual que é a tua vantagem e qual que é a tua desvantagem. Quando as vantagens superam, né, a gente opta então por esse equipamento. Foi o meu caso. Eu sabia que eu estava comprando um modificador de luz pesado, eu sabia que eu estava comprando um modificador de luz que talvez o meu flash não desse conta, né? Mas agora estou te dizendo, dá conta, porque eu já tive o mesmo flash com um modificador de luz enorme e ele dá conta sim, né? Então, presta atenção na distância que tu vai fotografar com ele e os horários que tu vai fotografar com ele também. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Bora. Uma pergunta do Lucas. E ele diz assim, o ETTL vai funcionar com um flash externo? Entendi a pergunta dele. Flash fora da câmera? Se ele tá com flash, se ele tá fotografando em ETTL, se a câmera vai fazer a fotometria correta mesmo com flash fora da câmera, né? Me fazem muito essa pergunta. Se o ETTL vai mandar a luz, porque afinal de contas ele tá fora da câmera, né? Se ele estiver fora ou dentro da câmera, usando o sistema ETTL, então eu tô lá com o rádio que ele tem suporte ETTL, meu flash tem TTL, né? Quer dizer que eles estão conversando entre si, seja em cima da câmera ou fora da câmera. A câmera vai ler a luz que vai entrar. Como funciona o ETTL? Ele manda um pré-flash antes de realmente clicar, né? Antes de realmente fazer a foto. Aliás, na hora do clique, ele manda o flash manda um flashzinho pro
porque tu tá fotografando lá, né? Aquela luz que voltar, a intensidade daquela luz que voltar, ele vai medir aquela luz e aí depois, em seguida, isso muito rápido, né? Então, Sim, é um não sistema é muito nesse... inteligente. Ele vai mandar a intensidade de luz correta ali para a tua fotografia, tá? Então, sim, o ETTL funciona fora da câmera, né? Se tu tá fotografando em TTL, seja em cima da câmera ou fora da câmera, a luz vai voltar, vai refletir da mesma forma. Ele vai mandar o pré-flash e vai mandar a luz correta ali que tu estiver buscando, tá? Eu não digo que o ETTL é um sistema perfeito para se fotografar com flash, né? Ele tem várias vantagens, várias desvantagens também, mas eu não costumo fotografar com ETTL, né? Eu gosto de fotografar manual para eu ter o controle da minha luz, para eu ver como meu flash está trabalhando naquela situação de luz, né? Eu tenho o controle absoluto e eu tenho o controle minucioso da minha luz, né? Eu consigo fazer ajustes finos fotografando em modo manual, coisa que eu não consigo no ETTL. Porém, no ETTL, se eu quiser simplesmente acertar a intensidade da minha luz de forma muito rápida, eu fotografo em ETTL, que é o caso de eventos, né? Então, no evento lá, a noiva dá 3 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para o lado, e o fotógrafo tem que estar seguindo ali. O ETTL é um sistema muito inteligente, né? É muito provável que ele acerte melhor que eu a intensidade de luz, né? Melhor do que se eu tivesse fotografando em modo manual. Exatamente. Ajustando. Mas como eu fotografo 90%, mais de 90%, trabalhos externos, ensaios, no qual eu tenho controle absoluto da minha luz, eu uso o modo manual, de forma que eu aumente, eu diminuo a minha carga ali da forma que eu quiser. Então eu posso aumentar, por exemplo, 1/32 mais 0,3, 1/32 mais 0,7, 1/16, 1/8, 1/4, né? E tem aumenta um pouquinho, coloca um pouquinho exato, mais. um pouquinho mais de luz, um pouquinho menos de luz. Já o ETTL, eu vou estar afastando, diminuindo, ele vai estar sempre mandando a mesma, afastando ou aproximando, né? Ele vai estar sempre mandando aquela carga de luz necessária para fazer a fotometria correta. Só que muitas vezes essa carga de luz não é a minha fotometria correta. Às vezes eu peço para o assistente, ergue um pouquinho a luz, porque eu estou pedindo para ele erguer um pouquinho a luz, para também baixar a intensidade da minha luz, né? Coisas que eu resolvo de forma muito rápida. Pois mas por exemplo, às vezes o ETTL, se tu faz um ponto, vamos supor, no vestido da noiva que é branco, ele acha que tá entrando muita luz ali e vai mandar menos carga. Esse é um dos motivos, né, que eu não uso o ETTL. Se eu não fizer a minha fotometria, se eu não tiver com o meu modo de fotometria extremamente correto, ele não vai trabalhar de forma muito inteligente. Então a gente está de preto aqui. Se o pontinho lá, tá? Vamos supor que eu estou fotografando com um modo de fotometria pontual. O pontinho está dando no meio da minha camiseta, ele vai entender que não está voltando muita luz, que está escuro. O que ele vai fazer? Ele vai explodir de luz. Já se eu estou fotografando com um pontinho mirado no meu rosto, né? Aqui no meu rosto, e eu tô de preto, aqui que vai acontecer? Vai ser do rosto. Exatamente, vai mandar a fotometria do rosto. Porém, se aqui atrás de mim tem alguma coisa muito clara e esse pontinho foi para lá, vai mandar pouca luz e minha fotografia vai ficar escura. Então tem que ter esse controle, mas sim, ele é um sistema inteligente, mas depende também da pecinha que tá mexendo na câmera. Exato, é aquele automático e que a gente, aquele semi-automático, né, que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Seja manual ou TTL, a gente precisa fotografar da forma correta, precisa entender como o teu flash funciona da forma correta, tá? Eu costumo ensinar meus alunos a fotografar em modo manual, para entender exatamente o que o flash está fazendo e por que, né, eu estou aumentando ou diminuindo a minha carga ali naquela situação. E também porque o nosso curso é voltado a ensaio, exatamente, retrato, exatamente, fotografia de ensaios, não é para eventos, né? Se nós estivéssemos ensinando aqui para fotógrafos exclusivamente de casamentos, para fotografar casamentos, eu ia dizer o seguinte: fuja do manual em eventos. Né? A não ser nas fotos protocolares, que daí é a luz paradinha, que é um estúdio. Exato. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. E a nossa última pergunta de hoje é uma pergunta da Daisy. E ela diz assim: consigo fotografar ensaio externo com flash sem um assistente?
Consegue sim. Porém, não é o mais indicado, tá? A gente tem que começar a avaliar o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é interessante eu investir, o que não é interessante eu investir, que é interessante eu estar economizando, tá? Olha, eu vou dizer o seguinte, em relação a equipamento, de cada 10 coisas que um fotógrafo quer comprar, ele vai utilizar uma, tá? Equipamento eu sempre evito indicar alunos, fotógrafos a comprarem, tá? Por quê? Porque eu já passei muito perrengue com pouco equipamento e eu me provei que eu conseguia sim fazer sem aquele equipamento que eu queria comprar, né? Então, o caso do assistente não é esse tipo de situação que eu diria para economizar. Por quê? Porque um assistente, ele vai te dar muita dinâmica no ensaio. Ele que vai imagina que você tem um controle remoto ali e o teu assistente lá é o teu a pecinha que tá arrumando a tua iluminação ali. Imagina você sem essa pecinha tão importante lá dentro do teu trabalho, tá? Imagina que cada vez que tu vai ter que fazer qualquer coisa em relação ao ajuste de luz, tu precisa estar parando de fotografar e indo lá ajustando a luz. E mais um detalhe, esse tipo de situação que a gente está fotografando com ou sem assistente, a gente tem que entender que o flash não serve só para iluminar. Porque fosse só para iluminar, eu simplesmente jogaria o ISO para cima, eu simplesmente jogaria a minha abertura mais aberta possível, ou então baixaria a velocidade, o flash em cima da câmera. Ou simplesmente o flash em cima da câmera, ou coloca um flash no tripé lá direcionado para modelo e eu ia estar iluminando, se é só iluminar, né? Mas a questão aqui é como iluminar. Iluminar da forma correta, né? Trazer volume para a tua fotografia, porque eu acredito muito nisso. Fotografar com flash não é apenas iluminar. Iluminar é uma das coisas mais básicas que o flash pode trazer dentro de uma fotografia. Imagina que tu tem uma ferramenta extremamente poderosa. Imagina que o flash é uma Ferrari que tu tem na mão. E se tu simplesmente vai lá fotografar sem o assistente, joga o flash cru para modelo, direcionado para modelo ali, tu vai estar andando só em primeirinha na tua Ferrari. Ou vai estar andando com a tua Ferrari de freio de mão puxado. Tá? Então, essa é a questão do assistente. Ele tem o poder ali de te ajudar. Ele é uma extensão do teu braço dentro de um ensaio. Tá? Então, eu aconselho sim a contratar assistente, a chamar um assistente para te ajudar. Então, tem muitas pessoas aí querendo trabalhar. Então, tu não vai ficar mais pobre contratando um assistente, pode ter certeza. Um assistente vai te trazer mais dinheiro, porque ele vai fazer render mais o teu trabalho. Rendendo mais o teu trabalho, tu vai conseguir vender mais também, tá? Tu com um assistente, tu consegue fazer uma fotografia mais bonita, porque ninguém vende foto feia. E se vende para um tipo de cliente que com certeza tu não quer, tá? Então, cada fotógrafo tem um cliente que quer, que merece, e o cliente dos sonhos. Então, se tu quer atingir o cliente dos sonhos, tu não pode fazer o básico. Tu não pode ir lá simplesmente fotografar e querer iluminar de qualquer forma. Então, contrata um assistente, treina teu assistente, né, para que ele entenda o tipo de situação que tu vai utilizar uma ou outra iluminação, uma ou outra direção do flash ou distância do flash também. Então, o assistente sim é uma ótima opção para a gente estar contratando, né? Ele vai gastar, vai exigir menos investimento do que qualquer outro equipamento que tu vai comprar de fotografia. Exato. E vai te trazer infinitamente mais retorno em todos os aspectos, né? Seja da qualidade da tua iluminação, seja retorno financeiro, dinâmica ali na hora das fotos. Imagina, tu tá fotografando lá e teu flash cair, né? Tu tá fotografando, teu flash cair, tu quebrou o teu equipamento. Quanto que não vai sair esse teu flash, vai sair esse teu octabox, vai sair essa tua sombrinha, tudo que tu quebrar vai ser prejuízo. Um dos maiores inimigos do fotógrafo, como ele sempre diz, é o vento. Eu acredito que é o maior. Ele tem sido o meu pior inimigo, sem dúvidas. Não é o sol, não. Eu quebrei nesse último mês, quantos octabox a gente quebrou? Olha, a gente quebrou uns 6 octabox, tá? Na verdade, 3, só que aí o que acontece?
a gente conseguiu, meu pai conseguiu consertar eles, e os 3 que foram quebrados, eles foram mais uma vez quebrados novamente. Então, No último mês foram quantos quebrados? 3 quebrados, e só que eles foram quebrados 2 vezes. Exato, e nos últimos 2 meses? Os 6. Não sei. Porque teve alguns dos primeiros que a gente não conseguiu consertar. Isso fotografando com assistente, né? Por isso, claro, a gente fotografa muito, né? A gente fotografa muito em diferentes situações. Na praia, no mato, na cachoeira, no rio, na sanga, nas dunas, enfim. E tem muito vento. E o vento é um inimigo, assim, ó, terrível do fotógrafo, tá? Tu descuidou, caiu. Exatamente. E quebra o octo. E teve um desses octos que foram quebrados há um mês e pouco atrás, dentro de um casamento, né? O assistente estava segurando a luz nas fotos protocolares, era um casamento externo, já estava anoitecendo, e ele se descuidou, nem se descuidou, a noiva pediu para ele alcançar um casaco, ele foi lá, alcançou um casaco para a noiva, no que ele voltou o flash estava caindo. Então, se cuidem com o vento... Cuidem para não bater. A gente trabalha geralmente com 1, 2, 3, até 3 pontos de luz, né? E na fotografia externa, e eu não tenho como estar levando 2, 3, 4 assistentes, tá? Então a gente leva 1 ou 2 assistentes. E às vezes um flash cai lá e a gente fica realmente muito triste. Não tem como estar levando peso para todos esses, porque muitas vezes, na maioria das vezes, são lugares que de dificílimo acesso, né? Então a gente já está levando todo o equipamento e levar mais um peso para o tripé seria inviável, tá? Então cuidem dos seus tripés, cuidem do vento e contratem um assistente. Exatamente. Ou então ache um sogro igual o do Yuri que conserta todos os octabox. Vamos colocar o telefone dele aí, ó. Quem quebrar o octabox, ele é o único cara do Brasil que conserta. Ai, galera, muito obrigada. Esse foi o Perguntas e Respostas dessa semana. Semana que vem, dia 31, é o nosso último Perguntas e Respostas. Então não deixa de participar, tá bom? E vai estar aqui, tá? A gente vai gravar pra vocês. E muito obrigada pela participação e um Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, galera. É isso aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.